Aquele jovem é de menor. Quem é que nunca ouviu alguém falar isso? É correto usar as expressões de menor e de maior? Venha comigo que eu vou lhe mostrar. Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui é Anderson Jacob, professor de oratória e de linguística, doutor em língua portuguesa e escritor. Bem-vindos ao meu canal do YouTube, onde sempre publico conteúdos que irão ajudar você a ter mais consciência no uso de sua imagem e aprender tudo sobre comunicação. Inclusive, se você ainda não assinou esse canal, por favor, aproveite e clique no botão inscrever-se e clique no sininho para que você possa receber todas as notificações com conteúdos especialmente preparados para você. E hoje nós iremos falar sobre as expressões de menor e de maior, que muita gente fica com o cabelo em pé quando ouve uma dessas expressões. Uns dias atrás, uma amiga me enviou um áudio inconformada pelo fato de presenciar algumas pessoas usarem as expressões de menor e de maior. Ela disse assim para mim: Anderson, pelo amor de Deus, por favor, dê uma aula para falar que de menor e de maior não existem. Eu dei muita risada pelo jeito efusivo com que ela me fez tal pedido e respondi que era uma excelente ideia para um conteúdo. Bem, aqui estamos. Realmente, em português padrão, ou português culto, ou formalizado, como queiram, embora esses termos não sejam cientificamente sinônimos, mas enfim, o que importa aqui agora nesse momento é que eu quero reafirmar é que essas expressões não existem para a gramática oficial portuguesa. Mas, novamente, do ponto de vista científico, nós não podemos afirmar que essas expressões não existam por um motivo bem simples. Elas são utilizadas por parte da população. É claro que é muito improvável que essas expressões sejam incorporadas pela língua portuguesa normativa, pois, por causa do aumento gradativo de pessoas escolarizadas, o uso delas tem sido menos frequente na fala e na escrita os registros são bem poucos. Antes de mais nada, é preciso entender que especialmente a expressão de menor vem daquela questão da ressocialização do menor infrator. Esse termo teve origem numa regulamentação brasileira de 1970, que era conhecida por Código de Menores. Esse Código de Menores foi uma das primeiras medidas de proteção aos menores. Mas, na verdade, ele não existe mais porque muitos juristas não o consideraram adequado, pois não havia a preocupação com o problema das crianças e adolescentes infratores em si, mas sim para atender a soluções emergenciais, ou seja, era apenas um código paliativo, assim, para quebrar o galho. Esse código de menores era para tratar, segundo os juristas, de menores em situação irregular. Foi daí que esse termo de menor começou a ser usado pejorativamente por parte da população brasileira de lá para cá. E ainda uma parcela da sociedade o usa. O Ministério Público do Paraná, por exemplo, diz em um dos seus documentos: criança, menina, menino, garoto, garota, adolescente, rapaz, moça, jovem. Esses termos devem ser usados ao invés de menor, moleque e outros. Isso porque o termo menor reproduz o conceito de incapacidade na infância, sendo estigmatizante e discriminatório. Mas, voltando à questão da língua portuguesa, isso serviu para fazer algumas reflexões a respeito da preposição de. Como sabemos, a preposição é uma palavra invariável que existe para estabelecer a relação entre dois termos de uma frase ou uma oração. Ou seja, podemos dizer que a preposição serve para ligar dois elementos de uma frase ou oração, criando uma relação entre eles. Por exemplo, escola de líderes, casa de Pedro, bolo de chocolate, filho de João, código de menores. A preposição de, nesses casos, está ligando duas palavras. No caso de código de menores, está ligando código
e menores. Tendo isso explicado, eu posso afirmar que a frase ele é de menor não faz sentido para a língua oficial, porque o verbo é de ligação. Portanto, ele já faz a ligação entre o sujeito, que é ele, e o adjetivo, que é menor. Nesse caso, ele é menor ou ela é maior são mais lógicos diante da normatividade da língua, certo? Como eu disse, o Ministério Público orienta a não usarmos essa palavra, mas como ela está na mente das pessoas, estou aqui explicando do ponto de vista gramatical, para a gente poder ter mais consciência sobre isso. Você pode até estar se perguntando por que de menor está errado e código de menores está certo. Nesse caso, o extinto código de menor está correto porque foi um código feito para menores. Aí, raciocinando dessa forma, não cabe falar ou escrever aquele garoto é de menor, por exemplo, pelos motivos que eu já disse. Eu vou mostrar mais exemplos sobre essa questão da significação que os usos das preposições podem nos trazer. Certa vez, uma professora ex-aluna minha me perguntou assim: qual que é o correto, professor? Sala de professores ou sala dos professores? Eu respondi a ela que sala de professores poderia servir para qualquer pessoa que exercesse a profissão. Sala dos professores seria para a utilização dos professores de uma determinada escola. Por que isso acontece? Porque dos é a junção da preposição de mais o artigo definido o, que especifica, que define. O artigo definido, ele define, nesse caso, quais professores poderão utilizar aquela sala no dia a dia, ou seja, os professores daquela escola, entendeu? Bem, é claro que há mais assuntos sobre essa questão da significação no uso de preposições, mas aí é temática para outro vídeo. O importante é que, se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se ainda não assinou o canal, assine, ative o sininho para receber as notificações de conteúdos semanais que eu preparo especialmente para você. Eu sou Anderson Jacob, um grande abraço de urso e não do urso e até o próximo vídeo. Tchau!